Fala aí pessoal, tudo bom? Mais uma entrevista dessa série Trajetórias de Aprovação. Hoje não é uma entrevista qualquer, porque eu não trouxe aqui para falar com vocês um aluno qualquer. Eu estou aqui com o Thiago Rosa, ele foi primeiro lugar na UFSPA ex-fundação, ou seja, ele com certeza arrasou no Enem e hoje ele veio aqui falar para nós o que ele precisou fazer, quais foram as dificuldades que ele encontrou e as soluções para chegar nesse resultado verdadeiramente único, tá bom? Então quem está assistindo pelo YouTube, se quiser se inscrever no canal, ativar as notificações, aí sempre recebe as novidades que que estão por vir, tá? Por favor, curta aí no Instagram também, divulgue para os amigos, porque o que o Thiago vai falar hoje para nós é com certeza muito valioso. Então, Thiago, conta aí para nós como é que foi a tua trajetória dentro dos cursinhos e tal, como é que foi a tua formação até tu conseguir chegar nesse resultado, que com certeza muita gente quer saber isso. Tá. Eu me formei em 2017 e daí não tinha feito cursinho no terceiro ano, eu resolvi fazer o terceiro ano com calma ali, porque eu decidi que eu queria medicina ali na metade ali desse ano, no terceiro ano mesmo, até lá eu não sabia o que eu ia fazer, então eu decidi não me apressar ali e fazer os anos de cursinho mais tranquilo assim. Eu fiz um ano de cursinho ano passado, retrasado no caso, 2018, e foi muito diferente do que eu conhecia do colégio. Eu saí do colégio achando que eu tava bem e tal, que não ia ser tão complicado. A gente tinha uma vista meio, sei lá... Entrou meio de salto alto, Exatamente. admite. Sim. Tá, acontece. Entrei um pouquinho assim, em algumas matérias principalmente. E daí, durante o ano tu vai vendo que isso não tem como, não tem condições de tu entrar com salto alto. Tu é obrigado a estudar todas as matérias, tem as que tu gosta, as que tu não gosta, tu tem que dedicar mais tempo as que tu não gosta, mas tu não pode esquecer as que tu gosta, que era uma coisa que eu meio que fazia, assim, deixava de lado as matérias que eu gostava. E no final, eu passei na PUC, no final desse ano, desse primeiro ano de cursinho, e por muito pouco eu não passei na fundação, já. E na URGS eu fui mal, não tive chance. E daí eu pensei, bom, um ano só de cursinho eu aguento mais do que isso. Então eu não me matriculei na PUC e resolvi fazer mais um ano. E por ter ficado tão perto da fundação, eu vi que tinha coisa pra mudar ali ainda. Porque não adianta. No primeiro ano de cursinho o cara é inexperiente, o cara não sabe estudar direito algumas coisas, a organização muda, maturidade principalmente. E eu vejo às vezes as pessoas se culpando de uma coisa pelas quais elas não têm culpa, porque tu tá num processo de aprendizagem, né? Tu tá lá te esforçando, tu acha que tu tá fazendo melhor, não é... mas tu precisa passar por essa experiência para perceber que tu estava tentou do jeito errado, então vamos corrigir para tentar do jeito certo. E aí tu deve ter corrigido, e corrigiu o quê? Principalmente organização. Isso foi uma organização e como estudar, a forma de estudo. Pois é, organização tem muito a ver com o horário de estudos, né? Quase todo mundo que passa segue um horário de estudos. Eu estava falando com o Thiago antes de começar a gravação, com ele não foi diferente. E eu queria que tu contasse para nós como é que foi essa rotina de horário de estudos, como é que tu estudava, como é que foi a tua preparação mais específica, porque todo mundo quer saber isso. Tá, eu sempre fui muito organizado quanto a estudo, mas no primeiro ano de cursinho, como eu achei que eu estava bem, eu entrei com essa de salto alto mesmo, tinha matéria ali que eu não estudava, que eu deixava para estudar depois, dedicava menos tempo. Sim. Mesmo tendo um horário de estudos que dizia que eu tinha que dedicar tanto tempo pra matéria, eu meio que ignorava. Fazia. Não seguia. eu não seguia, não adiantava. Eu Sim. ficava tipo, isso aqui é a meta, mas não tem como alcançar isso, então eu tô tranquilo. E daí não deu certo no primeiro ano, e daí agora no segundo ano de cursinho eu pensei, esse é a principal coisa que eu tenho que mudar. Me organizar certinho o que eu vou fazer durante todo o ano, fazer um cronograma certinho. Então, tipo, eu tinha um cronograma mesmo. Durante a semana eu tinha três momentos de estudo. O primeiro era sempre revisar a aula, o segundo era sempre exercício e o terceiro era sempre revisar a matéria anterior. Sempre. Essa revisão da matéria anterior era semana passada, mês passado, meses atrás? No começo do ano, até metade do ano, eu revisava a matéria da semana passada, da semana anterior, no caso. Depois da metade do ano, eu me organizei, peguei as matérias que eu achava mais importante dos livros anteriores, do livro 1, do livro 2, já tá no livro 4 ali. Sim. Essas são as matérias mais importantes. Toda semana, nesse terceiro momento, eu vou estudar essa matéria. Eu vou fazer uma ficha, pegar os exercícios, os extras, Sim, que tu botava. Eu não fazia eles durante a semana no primeiro semestre, eu resolvi fazer todos eles no segundo como revisão. Então eu lia a matéria, pegava as partes que eu já tinha marcado da matéria e Legal. tal,
e fazia esses exercícios extras toda semana. Eu fazia de um exercício da matéria que eu achava importante e tal. Claro. Ao mesmo tempo que eu ia fazendo as provas. As provas no segundo semestre, eu tive que encaixar elas em algum momento. E tu encaixou em qual momento? Principalmente finais de semana. E tu fazia URGS, Enem, mesclado? Assim, Conta aí pra nós. Durante foi um pouco antes das férias de julho que eu comecei a fazer as provas. E os finais de semana eu reservava normalmente um sábado pro Enem. Sim. Ali. E o domingo eu fazia provas da URGS variadas. Aí não enjoava, né? Daí eu não enjoava, exatamente. E daí eu não fazia Enem direto, sábado e domingo. Porque senão é morte certa, Senão, né? Tu não no terceiro já morreu. Aham. Eu comecei em 2014, 15, no 16 a gente já estava morto se Sim. fosse fazer isso. Então eu intercalava essa semana. E às vezes, quando tinha pouco exercício de tema em alguma matéria, eu fazia as próprias provas da URGS como exercício. Sim. Assim, essa matéria aqui, o tema essa semana foi muito curto. Então eu pegava uma prova da URGS anterior ali da matéria. Sim, se dava tempo, tu aproveitava e já deixava o tempo útil, né? Exatamente. Legal. E aí, falando desse assunto de provas, né? Eu acho que quase todo mundo sabe que se a gente quer ir bem no Enem, a gente tem que fazer as provas. Isso não é nenhuma novidade e tá aí o Thiago com uma prova. Entretanto, existe uma diferença entre fazer as provas do Enem com quantidade e com qualidade. E o Thiago estava me contando antes que ele tinha um jeito especial de fazer essas provas para agregar para ele, para ter qualidade. Então, como é que a gente faz essas provas do Enem de um jeito que a gente vai evoluindo, que a gente vai entendendo qual que é a dinâmica da prova, porque isso com certeza foi importante. Gente, o Thiago fez 811 de média para passar na UFSPA, na fundação, sabe? Então, ele obviamente tem essas coisas do Enem super valiosas que ele sabe para contar para nós. Então, como é que era essa preparação com as provas? Primeira parte delas era separar o tempo exato que eu tinha para fazer, principalmente no Enem. Porque o Enem, o tempo é um problema. Nesses finais de semana. Nos sábados principalmente. Eu tinha que separar o tempo exato, as 4 horas e meia de um dia, Sim. as 5 horas de outro. Porque a redação me tomava tempo, eu sempre fui uma pessoa que demorava muito para escrever a redação. Então essas coisas tu só pega com prática, não adianta. Tu não é, fiz em casa uma redação com 2 horas e meia e fui bem. Beleza, mas na hora tu não vai ter esse tempo. Sim. Então tu tem que ir treinando. Eu separava, fazia as provas. No final de cada prova eu corrigia, sempre. E eu separava em 4 tópicos, as 4 letras que eu fazia em cada questão. Que era acertei consciente, acertei no chute, errei por atenção e errei por desconhecimento. Eu marcava em todas as questões, isso durante as provas. Ao corrigir as provas. E assim, o que eu errava por desatenção, tu vai adquirindo com o tempo. Não adianta, se tu sabe a matéria e foi só desatenção, Sim. foca um pouco nisso, no dia da prova tu vai ter que estar atento, teu psicológico vai ter que estar bem. Mas as que eu errava por desconhecimento, anota todas, vai atrás do professor, vê questão para isso, porque não adianta tu ficar com desconhecimento ali, errei isso, não vai cair esse ano. Você chegou a revisar conteúdos inteiros só porque tu errou uma questão? Teve algumas matérias que eu fazia isso, que eu chegava assim, lia a questão e falava, mas eu não lembro nada disso. Sim, aí tu vai ter que estudar de novo. Isso aí eu preciso fazer, porque Sim. se cair eu não vou poder não lembrar nada de novo. Porque as provas não mentem. Se tu errou na prova, a prova tá esfregando na tua cara. Tu não sabe isso ainda. E tu tem 2 caminhos. Ou tu aprende, ou tu segue sem aprender e errando. Por exemplo, estudar, né? O que mais? Desse teu método. Enfim, eu seguia e ia atrás do professor, principalmente. Porque, eu não gostava muito de marcar plantão. Sim. Eu gostava de perguntar, final da aula ali. Sim. Perguntar uma coisa, perguntar antes. Porque eu achava que o plantão era meio que perder tempo. Não perder tempo. Mas como eu tinha um horário bem certinho... E tem o deslocamento, né? Ia até lá... Exatamente. Então eu gostava de eu mandar dúvida por WhatsApp, por Messenger, que seja. E eu gostava de procurar na internet as dúvidas mesmo. Sozinho, sozinho. Autônomo. Pegava, errava a questão, tá beleza. Eu vou atrás, procurava no livro. Não achei no livro, que era difícil, mas algumas matérias não tinha mesmo no livro. Beleza, vou procurar na internet. E foi indo. E as provas da URGS é a mesma coisa. Errou questão, anota o porquê que tu errou. E, cara, tu não sabe a matéria, vai atrás. Não adianta ficar nessa não sei se vai cair de novo, se foi muito específico. Pode cobrar muito específico de outra matéria, entendeu? Ou pode cobrar da mesma. Porque como em medicina, para passar é no detalhe, na hora da preparação a gente tem que ser detalhista, né, Thiago? Porque senão não vai dar. Porque no primeiro ano de cursinho que eu fiz, eu fazia muito resumo. E eu aprendi com o tempo, na marra mesmo, porque eu insisti, as pessoas falavam, não faz resumo, tu perde tempo. Mas na marra eu aprendi que, querendo ou não, o resumo
é um resumo. Os detalhes nem sempre estão ali. E esse detalhe pode cair. Claro que tem gente que vai dizer que precisa fazer resumo para estudar, beleza. Varia de cada um. Cada um tem a sua necessidade, né? Mas podendo evitar perder muito tempo em resumo, lê a matéria direitinho, anota o que tu acha interessante da matéria, ou que tu não entendeu muito bem. E como é que tu fazia pra assistir as aulas e manter o foco, não perder a atenção, assim, já que, pô, tu já tava vendo tudo repetido, às vezes tu já sabia quase tudo que o professor ia falar, então dá vontade de pegar o celular, dá vontade de olhar pra parede, assim, tudo fica sedutor. Como é que tu fazia pra te manter focado durante as aulas e fazer elas renderem mais? Esse é um problema que eu tive no primeiro ano de cursinho, que eu mexia muito no celular, eu tinha um problema com isso. Principalmente nas matérias que eu não gostava e tal. Sim. Tipo assim, uma aula de... Eu nunca fui muito bom em humanas, sempre foi meu calo, assim. Então, normalmente nas aulas de humanas, geografia ali, essa parede tá legal, tá colorido. Sim. Então eu me perdia. E nesse segundo ano, depois que eu fiz a prova da URGS, a URGS ano passado, eu olhei assim, isso aqui eu tive em aula com certeza. Sim. E por que eu não prestei atenção? Por que eu não sabia isso? Sim. Eu ficava, foi porque eu tava prestando atenção em qualquer outra coisa que não fosse aula. Então esse ano eu pensei, eu preciso arranjar um método para focar exatamente durante o período das aulas. E anotar coisa. Foi uma coisa que me ajudou muito. Eu anotava tudo em todas as aulas. Sim. Eu quase transcrevia, muitas vezes os professores falavam. Então tu anotava inclusive o que a gente falava e não escrevia. Exatamente. Dicas. Não só o que estava escrito. O que está escrito no quadro é imprescindível. O que está escrito no quadro, se está ali, é para tu copiar. Sim. E não é assim, bater foto e copiar em casa. Copia durante as aulas. Tem um tempo a menos para perder. Exatamente. Já resolve. O professor está falando e desenhando, enquanto tu está desenhando ali, escrevendo, tu consegue prestar atenção nas duas coisas. Sim. É um baita de um tempo a menos que tu não perde. E isso me atrapalhou bastante no primeiro ano de cursinho e anotar essas coisas durante as aulas. Resolveu o teu problema. Resolveu um baita de um problema. Show. Maravilha então. Thiago, brigadão. Parabéns. Sucesso na medicina agora. Eu tenho certeza que muitos que estão assistindo vão aproveitar demais as tuas dicas, tá bom? Gente, valeu. Sigam aí a gente nas redes, que esses vídeos, essas entrevistas vão continuar até eu decidir que elas não estão mais enriquecendo e trazendo coisas novas para vocês. Mas cada uma que eu faço sempre traz dicas novas, sempre traz elementos novos e confirma coisas que outros colegas que a gente já entrevistou já haviam falado, certo? Então acompanha a gente aí, obrigado e até!